Olá! Hoje vamos falar sobre o texto da professora Thelma Vinha, O Educador e a Moralidade Infantil, numa perspectiva construtivista. Vamos lá? Quer estudar para concursos? Estude no Semaf Cursos Preparatórios, materiais atualizados e aulas 100% online. Vejam o título, O Educador e a Moralidade Infantil numa perspectiva construtivista. Então, ela usa o Piaget como referencial teórico. Ela começa fazendo uma crítica na escola tradicional, porque na escola tradicional, o professor também tem os objetivos belos e nobres. Quais são os objetivos belos e nobres? De trabalhar a ética, a moralidade, ensinar as regras, né? Então, isso também ocorre na escola tradicional. Porém, a metodologia é diferente, né? Então, toda a pedagogia quer formar o homem ético, né? Dentro de um padrão que saiba conviver em sociedade com as regras. Porém, numa sala de aula tradicional, que a gente tem uma carteira atrás da outra, as crianças não conseguem se comunicar. Então, o que ocorre? Elas não têm a cooperação. Então, se a gente vai falar de moral, de disciplina, de regras, é importante primeiro saber que as regras não são construídas individualmente, né? Se há uma regra, é para ela ser seguida com relação ao outro. Se há uma moral, é como agir perante o outro. A ética também é como agir perante o outro. Então, não há uma moral individual, uma regra individual. E a escola tradicional, quando ela coloca um aluno atrás do outro, em carteiras enfileiradas, sem permitir a interação entre esses alunos, ela acaba dificultando a formação, a construção dessas regras morais que são indispensáveis para viver em sociedade. Ficou claro para vocês aqui? Vou repetir. O texto da professora vai falar de moral, de ética, de regras. Essas regras para viver em sociedade não são construídas sozinhas, não são individuais. Embora a escola tradicional, o professor da escola tradicional também tenha em mente formar o homem ético, moral, que saiba viver em sociedade, a metodologia da escola tradicional atrapalha a construção dessas regras em diversos momentos. Um é esse, quando se coloca os alunos em carteiras enfileiradas, um atrás do outro, e não permite a interação. Então, se ela não pode comunicar, se ela não pode conversar, como é que ela vai construir regras, né? As regras exigem uma postura colaborativa, uma postura de cooperação, ok? Então, outra coisa que a escola tradicional faz, que atrapalha na formação dessa moral, cada um tem que ter o seu próprio material, não pode emprestar para o amigo, é a professora que fala o que fazer, quando começar, que hora terminar, é a professora, inclusive, que fala a hora que pode ir no banheiro, né? É a professora que fala para as crianças o que está certo, o que está errado. Então, não há aí ferramentas, estratégias que permitam a construção de regras, a construção de uma moral que é por excelência coletiva. Isso ficou claro para vocês? Então, essa é a crítica que se faz à escola tradicional, que pode ter os objetivos de formar para a moral e para os bons costumes, né? Formar o homem íntegro, porém a metodologia é muito dentro do viés individualista, né? Que é o que ocorre com a meritocracia também. Então, não pode emprestar material, não pode conversar, só a professora que manda. Então, que coletivo é esse? Essa é a questão. Como é que nós queremos formar pessoas cooperativas se um não pode ajudar o outro? Porque isso é visto como uma cola, uma coisa negativa. Quando escrevem, eles colocam o braço sobre o trabalho para o outro não ver. Como é que eu posso formar pessoas solidárias se cada um tem que ter o seu, se eu não posso compartilhar meus materiais,
se eu não posso compartilhar minhas atividades com meu colega? Como é que eu quero formar pessoas que saibam decidir se o professor decide até a hora das crianças irem no banheiro, se decide qual atividade vai ser dada e como vai ser feita? Como é que eu quero crianças que saibam viver em uma democracia, conviver com os iguais, se eles não podem nem conversar? O desenvolvimento moral, ele refere-se ao desenvolvimento das crenças, dos valores, das ideias do sujeito sobre a noção do certo, do errado, dos juízos. Quando eu me sinto culpado por uma atitude, eu estou emitindo um juízo. E esse julgamento reflete as minhas crenças, os meus valores, a noção do que é certo e do que é errado. Da mesma forma, quando julgo a ação do outro e a maneira como eu acredito que o outro me vê. Se o objetivo é formar um ser humano autônomo, criativo, etc., a sala tem que ter um ambiente em que tudo isso seja possível de acontecer. A moral se refere ao que eu devo ser, como agir perante o outro. Então, repetindo, a moral se refere ao que eu devo ser, como eu devo agir perante o outro, como eu devo e não como eu ajo. O estudo da moral, da ética, é como eu devo agir. O mais importante para Piaget não são os valores pessoais. O que mais importa para ele é porque eu sigo esses valores, qual é o motivo. Não é seguir a regra pela regra, mas o que me faz seguir a regra, o que me faz ser solidário, né? O mais importante é a explicação. O que mais importa para Piaget, então, é por que eu sigo esses valores. Por exemplo, por que eu tenho que ser honesto numa relação com outra pessoa? Por que eu não posso mentir numa relação? Porque a sociedade me ensinou e todos cobram esse padrão social. Se eu viver em uma sociedade que me ensine que a mentira às vezes é o melhor caminho, então eu posso mentir, tudo bem? Eu tenho que ser verdadeiro sempre? Por que isso é importante? Aqui ela utiliza um seguinte exemplo. Não quis colocar o exemplo para vocês, mas eu vou falar o exemplo da professora. O pai vai na padaria com o filho e chega lá, ele vê uma morena bonita e ele dá aquela paquerada, o filho percebe. Aí ele fala pro filho, ó, não conta para sua mãe. Quer dizer, se o menino vai omitir, ele vai mentir. E se ele contar, ele vai ser punido, ele vai ser castigado. Então, o que essa criança está aprendendo? Que de vez em quando a mentira é necessária. Que de vez em quando ele pode mentir. Porque se ele falar a verdade sempre, ele vai ser castigado. Então, o ensino da moral, da ética, ele exige muito a ação, a coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Por isso, o professor tem que ser modelo, tá? Os pais têm que ser modelo. Porque se os próprios pais, às vezes falam, não conta, já está ensinando a criança a mentir, já está ensinando que a mentira é possível, é desejável, é necessário de vez em quando. Que moral é essa? Ok? Então, isso é muito importante. Piaget mostra que vai fazer diferença uma moral autônoma, quando uma pessoa governa a si mesma e é responsável pelos seus atos, leva em conta o outro antes de tomar uma decisão. E uma moral heteronômica, quando uma pessoa é governada pelos outros. É uma pessoa que justifica o que ela faz, justifica o que ela sente, sempre em nome do outro. Eu penso assim porque a vida inteira me ensinaram a agir assim. Embora ela não se detenha muito nesses conceitos, eles são fundamentais para o entendimento desse texto. Então, com relação à formação da moral, Piaget explica que nós temos, quando a criança é pequenininha, nós temos a anomia. O que é a anomia ou a moral aunoma, né? Anomia. Anomia é a ausência de regras. Então, observem, a criança não tem nenhuma regra estabelecida ou que ela siga, é a ausência de regras. Porém, ela vai ter que aprender a ter regras, a conviver com regras. Quem é que vai ensinar essa regra para ela? É o adulto.
Quando a criança passa da anomia para heteronomia, é quando ela passa da ausência de regras para a regra seguida de acordo com o que o adulto manda ela fazer. Então, nós temos anomia, ausência de regras. Heteronomia, a regra governada por outro, seguida por outro. Mas o ideal, a educação, é formar para a autonomia. A autonomia é o governo de si. Então, na autonomia, eu não preciso de outra pessoa para me falar a regra. Eu não preciso de outra pessoa para me justificar. Na autonomia, eu sigo ou não a regra segundo as minhas construções, os meus valores e as minhas crenças pessoais. É a moral autônoma, ok? Então, repetindo a partir dessa explicação, Piaget mostra que o que vai fazer diferença entre uma moral autônoma, que é quando uma pessoa governa a si mesma, ela segue a regra porque ela acredita que seja correto aquilo, é responsável pelos seus atos, leva em conta o outro antes de tomar uma decisão. E uma moral heteronoma, que é quando a pessoa é governada pelos outros, que é uma pessoa que justifica o que ela faz. Vou dar um exemplo muito comum que nós temos no nosso dia a dia. A gente sabe, todo mundo sabe que é proibido usar celular quando está no volante dirigindo, certo? Então, se a pessoa, ela segue essa regra, porque ela entende que se ela ficar no celular enquanto ela está dirigindo, ela pode provocar um acidente, pode se machucar, pode machucar outra pessoa, então nós podemos dizer que essa pessoa ela é autônoma, ela tem uma moral construída autônoma. Agora, se a pessoa ela não tem essa regra construída, ela só vai deixar de falar no celular se ela passar perto de um guarda. Isso é justificar a regra pelo outro. Eu não posso usar o celular no volante porque a polícia, o guarda policial não quer porque eu vou ser multada. Então isso não é uma moral autônoma, é uma moral heteronoma, que ela vai seguir a regra, mas por conta do outro e não por si própria. Entenderam a diferença? E tem vários exemplos no nosso cotidiano que a gente pode citar. O que faz diferença entre uma moral heteronoma, em que a moral é externa, e a autônoma, em que o centro, a ética, os meus valores são internos, são interiorizados, é justamente a razão que me faz seguir os meus valores. O fundamental para Piaget é que as pessoas autônomas seguem determinadas normas porque elas acreditam que é melhor para elas. Elas não seguem essas normas para receber uma recompensa ou por medo do castigo, né? Por medo do olhar externo, por medo de uma punição ou de uma censura. O importante não é ser leal ou não, mas por que eu estou sendo leal. Para a criança, a construção da inteligência se dá a partir da interação com o meio. O mesmo vale para a moralidade. A construção dos valores, o desenvolvimento moral, se dá a partir da interação da criança com pessoas e situações. Então, não existe moral sem o outro. A moral necessariamente envolve o outro, porque ela se refere a regras, a normas, como as pessoas devem agir perante o outro. A construção desses valores se dá a partir das experiências com o outro. A moralidade, então, ela não é ensinada por sermões, tá? Não adianta, vai aparecer na prova uma questão assim para vocês. Se você der um livrinho, contar uma historinha explicando por que a criança não deve bater no outro, não deve xingar, se isso vai resolver. Segundo o construtivismo, segundo Piaget, não, porque a moral não é ensinada por sermões. A moralidade, ela vai se construindo, vai se dando a partir de pequenas experiências diárias que a criança tem ao se relacionar com o outro. Então, a moralidade envolve uma série de regras e essas regras só existem porque na convivência entre as pessoas são necessárias. Não é possível conviver socialmente, conviver coletivamente, se não houver regras, se não houver respeito pelas regras e pelas pessoas. Com o tempo, a criança vai percebendo as consequências do não cumprimento da regra ou da necessidade dessa regra existir.
Na educação, é isso que tem que ser mostrado para as crianças. Então, não adianta dar sermão. Tem que criar situações no cotidiano ou aproveitar situações do cotidiano para mostrar como é um comportamento ético, como deve fazer e como não deve fazer e por quê. Ok? Nas salas de aula existem 2 tipos de regras. As regras necessárias, que são as regras de boa saúde, de boa educação. Então são regras que não se negocia, tá? A criança não pode escolher se ela quer ir para a escola ou não, se ela quer tomar banho ou não, se ela quer lavar as mãos antes da refeição ou não. Então é mais fácil a pessoa cumprir as regras negociadas. Tudo aquilo que quando você vai fazer o contrato didático, o contrato de regras, você tenta negociar com as crianças, né? Que tudo aquilo que é combinado é mais fácil de ser cumprido. Porém, há regras que não são negociáveis, há regras que não podem ser negociadas, ok? Como, por exemplo, essa, vai ou não na escola, vai tomar banho ou não. São regras que elas não têm negociação. Tem que lavar as mãos antes da refeição, tem que tomar banho, tem que ir na escola. Não pode bater, por exemplo, não é negociável isso, né? Não pode uma criança bater no outro, isso não é negociável, e etc. Então, esse tipo de escolha não tem negociação. Ensinar sem permitir que eles descubram, passando os conceitos como se fossem verdades próprias, ensinando a técnica para resolver sem deixá-los resolver por si mesmos, assim o educador deixa claro que a verdade vem da cabeça do professor. E quando ele não tiver professor, como é que vai ser essa construção desses valores, né? Assim, o que os alunos têm de fazer, mesmo que eles não entendam, é obedecer e aceitar a autoridade, que hoje é o professor, amanhã pode ser o diretor, o chefe, o marido ou o político. Então, é a escola tradicional que cria morais heteronomas, quer dizer, aquela moral que só segue se o outro mandar, se o outro punir, ou se ele for multado, ou se ele for censurado, ou se ele for punido, né? Essas pessoas, elas só serão governáveis, elas serão pessoas passivas, porque elas aprenderam que elas têm que obedecer o professor, e essa obediência passiva, essa passividade, mais tarde vai ser o diretor, o chefe, o marido e o político, né? São aqueles cidadãos que eles não questionam nada, a simples obediência e pronto. Nós precisamos, como educadores, ter uma postura extremamente exemplar. Somos modelos e sabemos que neste período pré-operatório, a criança aprende muito por imitação, que é inconsciente. O modelo tem que ser exemplar, porque a criança não vai aprender o que é falado, mas com os atos de quem fala. Então não adianta eu faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, ok? Por isso é fundamental que haja coerência no modo de agir e coerência no discurso. Vou dar alguns exemplos meus, né? Numa situação, por exemplo, na direção da escola, um aluno chegou para mim e falou: olha, diretora, eu quero fazer uma reclamação. A professora não deixa eu conversar com o meu colega, mas ela conversa com a colega dela, porque a professora saía da sala, né? E ficava conversando com a outra na porta da sala. Então, por que eu não posso conversar com o meu colega, mas ela pode conversar com a colega dela? Então, parece uma regra sem lógica. Outro exemplo também que eu vivenciei como diretora de escola. O professor não deixava o aluno entrar atrasado. No caso, o PEB 2, né, que muda a aula, ele entrou para a sala de aula e fecha a porta e ninguém mais entra. Porém, haviam dias que o próprio professor chegava atrasado. Então, os alunos questionavam, né? Por que ele pode chegar atrasado, mas ele não deixa ninguém entrar atrasado na sala de aula? Então, não é assim que se ensinam regras, que se ensina honestidade, que se ensina moral, né? Faça o que eu falo e faço. Há uma infinidade de outros exemplos. Por exemplo, não proibido fumar, mas a própria pessoa que proíbe fumar, fuma naquele lugar. Essa regra vai ser seguida? Ela não vai ser seguida, ok? Para as crianças aprender o respeito, tem que viver em um ambiente de respeito. Então, aqui é muito importante o seguinte:
Nós temos uma visão equivocada do ser criança como um ser inferior. E essa mesma visão equivocada muitas pessoas têm do idoso, por exemplo. Então, o idoso, ele é um inútil. A criança é uma incompetente, porque ela ainda não sabe fazer as coisas. Então, se você trata a criança com diminuição, com diminutivos, né, ou de uma forma assistencialista, ou se você trata o idoso também de uma forma, eu sou boazinha com o idoso, você não está respeitando essa pessoa. Então, uma vez alguém me perguntou o que eu fazia, né, que as tias do marido são muito amigas, né, graças a Deus, são idosas. Por que eu tinha amizade com elas? Por que elas gostam mais de mim, às vezes, do que dos próprios sobrinhos? Porque eu as trato como pessoa e não como uma senhora inútil que não serve para mais nada, né? Então, a criança, mesma coisa. O respeito é mútuo. Isso em Piaget é bárbaro, né? A reciprocidade. Isso chama reciprocidade. Eu quero o seu respeito, mas eu também te respeito. Tem que ter uma mutualidade, uma relação de respeito mútuo, ok? Para a criança aprender a falar baixo, é preciso que se fale baixo com ela. Se o professor grita, o que ele está ensinando para a criança? Se as crianças utilizam uniforme, os professores também têm que usar uniforme, né? Se o professor quer que as crianças respeitem uma fila, ele também tem que respeitar. E na hora da merenda, também entrar na fila. E se ele quer que as crianças falem a verdade, ele também tem que falar a verdade. Então, a ética é isso, né? Como agir perante o outro. Tudo que a gente não quer que façam conosco, a gente não faz com os outros. Inclusive com a criança, com seus alunos, com seus filhos, com seus pais, com seus maridos, com seus namorados e etc, né? Eu acho que Piaget é o papa da psicologia, né? O que faz uma criança desenvolver mais ou menos a sua moralidade, a sua autonomia, é justamente o convívio. Se ela está interagindo num ambiente autoritário ou num ambiente democrático. Mas a concepção de autoritário não é simplesmente aquela pessoa que fala não. Autoritário é o que o adulto faz pela criança que ela pode fazer por si mesma. Porque é como se ele estivesse dizendo, você não pode fazer isso e eu vou fazer por você. Isso é ser autoritário. Autoritário é quando o professor está ensinando ou instruindo algo que a criança pode descobrir ou reinventar a partir de situações que ele vai colocando para que ela reinvente, para que ela descubra. Autoritário é aquele professor que coloca as normas, que diz que é melhor para a criança. É o professor que não permite que as crianças interajam, que elas trocam ideias. Autoritário é o professor que entrega o trabalho na mão, recolhe o trabalho, resolve os problemas, entrega o material, diz o horário de começar, o horário de ir ao banheiro, etc. Então, esse é o autoritário. E Piaget prega que a educação, a aprendizagem, ela tem que acontecer num ambiente democrático, que é o contrário de autoritário. Um ambiente autoritário é um ambiente que não é permitido que a criança faça as coisas por ela mesma. O democrático é o contrário. É aquele ambiente em que a criança planeja junto com o professor quais atividades vão ter naquele dia. Ela vai tomar decisões, escolher dentre as opções oferecidas pelo professor quais quer fazer. É o ambiente em que as crianças montam os cantinhos, pegam os materiais e estes são compartilhados. A criança é quem decide e o ritmo dela é respeitado. A criança pequena, ela pede para não tomar grandes decisões. Por exemplo, não cabe à criança escolher em que escola quer estudar, nem se ela quer sair numa noite fria com um casaco ou não. Isso ela não pode decidir. Mas ela pode decidir com qual casaco ela quer sair, se ela quer o vermelho, o roxo ou o amarelo. Ela pode decidir, por exemplo, na escola, se ela quer entrar com a mãe ou se ela prefere entrar sozinha. Ela não vai escolher se ela vai trabalhar ou não no dia, mas ela pode escolher quais atividades ela vai fazer. No desenvolvimento moral, que ficou para Piaget, os limites são necessários. Então, a posição de adulto, ela é fundamental. Os limites são necessários e eles precisam existir.
A criança necessita disso, necessita de limite para se sentir amada e protegida. Para chegar à autonomia, ela precisa primeiro dos limites colocados pelo adulto e depois ela irá construindo seus próprios limites. Para Piaget, todo respeito é uma mistura de amor e temor, né? Então, para a criança respeitar, ela tem que confiar naquela pessoa. Então, a primeira coisa numa sala de aula é buscar o vínculo de afeto, porque eu não respeito aquilo que eu não amo. E principalmente eu não amo aquilo que eu não conheço. Então é fundamental o professor conhecer seus alunos, os alunos conhecerem o professor também, construírem esse vínculo de afeto e a partir daí o respeito mútuo, né? Então, para Piaget, todo respeito é uma mistura de amor e temor. Ele descobriu que para a criança ter esse sentimento de aceitação interior a uma norma, a uma regra, é preciso que haja duas condições simultâneas. Primeiro, essa criança precisa estar acostumada a receber normas e recomendações que são comuns, como, por exemplo, não mexer na tomada, não atravessar a rua sozinha, não brincar com faca, estar acostumada primeiro a receber limites, a receber normas. O segundo fator que faz com que essa criança apresente esse sentimento de obrigação é que ela só vai ter aceitação interior a uma regra quando essa norma parta de uma pessoa que ela respeita. Ela só tem aceitação interior a uma norma se essa norma vem de uma pessoa que ao mesmo tempo ela ame e tema. Esse primeiro respeito, vamos grifar, Piaget chama de respeito unilateral, tá? Porque é o respeito da criança pelo adulto. O que vai ser construído depois? O respeito multilateral, né? Mas no primeiro momento ele é único, ele é unilateral. É o respeito de um lado só que a criança tem pelo adulto. A criança vê o adulto como mais forte, como aquele que sabe mais. Então esse respeito é uma relação assimétrica entre o adulto e a criança. A criança, por exemplo, nunca vê o professor como uma pessoa igual a ela. Na moral heteronômica, o respeito unilateral, que a criança tem medo de perder o amor, medo de ser punida, de ser censurada, leva a uma moral que é chamada de moral heteronômica. É a moral da criança que é governada pelos adultos. O exemplo de moral heteronômica é que a criança justifica uma regra, uma norma, em cima da autoridade de um adulto. A criança pequena só estabelece com o adulto relações de respeito unilateral. Ela não consegue estabelecer uma relação de igual para igual, que são as relações de respeito mútuo, relações de mão dupla. Eu te respeito e você me respeita. A criança pequena tem aceitação interior do que o adulto fala. As relações de respeito mútuo entre pessoas que se consideram iguais levam a uma moral autônoma. Autônoma é a pessoa que governa a si mesma, mas considerando sempre o outro por vontade própria. Não é simplesmente eu fazer o que eu quero, é eu considerar o que é melhor para nós ao tomar uma decisão. Um princípio básico da teoria piagetiana é a interação social. Para chegar à autonomia moral e intelectual, tem que haver duas coisas: a ação do objeto sobre o conhecimento e a interação social. É preciso colocar situações em que as crianças vão interagir socialmente. Mesmo quando cada criança faz o próprio desenho, o professor vai olhar para ela e conversar com ela. 4 crianças em cada cantinho, porque é um número que favorece essa interação social. Grupos de 6 ou 7 propiciam a formação de panelinhas e não tem interação com todos. Então, ela orienta a formação de grupos de no máximo 4, ok? As decisões pedagógicas têm que ser fundamentadas numa teoria científica. É fundamental saber por que se faz dessa maneira e não de outra. Por que dessa maneira eu desenvolvo melhor a autonomia e daquela maneira não? As decisões têm que sair do senso comum entre os profissionais da educação. Por isso que ela vai falar lá no finalzinho
que deve-se fazer reuniões pedagógicas com todos os profissionais da escola para que haja coerência de ação entre eles. Tá? Os limites. Nenhuma criança gosta de limites. Nenhum ser humano gosta. É natural e é saudável que a criança teste os limites. O adulto também testa, né? Porque quando ela testa os limites, ela está testando a validade dos mesmos, se são necessários. Mas quando a mãe ameaça e chega na hora e não cumpre, a criança vai perdendo o temor que ela tem naturalmente pelo adulto. Ela sabe que não vai acontecer nada com a mãe, que a mãe não vai fazer nada, aí os limites vão se ampliando. Então, se você colocou um limite, esse limite tem que ser cumprido. Porque se você coloca um limite, uma regra e não cumpre, a criança vai entender que ela pode. Então, a gente recebe muito crianças, vocês devem saber, né? Que quando ela pede uma coisa e ela não tem, ela se joga no chão e faz birra. Porque é isso que ela faz em casa. Então, vocês logo percebem que não há limites, não há regras na casa dela. E isso demanda um trabalho com os pais e com a família também, né? Porque tem regras que ela tem que vir pronta. Os limites situam a criança no espaço social, né? Até aqui eu posso ir. Se uma criança vem de um ambiente sem limites, é terrível para o professor. Mas para a criança, talvez seja a única oportunidade que ela tem de estar interagindo num ambiente que coloca limites para ela de maneira adequada. É normal uma criança fazer com os professores o que ela faz em casa, é aquilo que eu estava falando. Se em casa ela se joga no chão para conseguir uma coisa, é natural que no começo, quando ela for frustrada na escola, ela se jogue no chão para conseguir a mesma coisa do professor. Se o ambiente oferecido na escola é pautado no respeito mútuo, é um ambiente em que as crianças decidem o que fazer, tomam decisões, elaboram normas. Sorte dessas crianças que têm a possibilidade de estar interagindo num ambiente saudável. Também é fundamental saber por que e quando acionar os pais. Não pode toda hora chamar os pais. Por exemplo, se é um problema que pode ser resolvido pela escola, não deve ser passado dos pais, né? Então, geralmente, quando há algum problema, primeiro coloca-se para a criança antes de levar para os pais. Tem problemas que quem tem que trabalhar é a própria escola. Por exemplo, o problema de disciplina da criança que corre demais na sala ou que está falando muito, estão fora da alçada dos pais. Temos que tomar muito cuidado em separar o que é problema de casa e o que é problema da escola. Muitas vezes, quando se leva o problema para o pai, a situação piora, porque essa criança decaiu mais ainda aos olhos do pai e a relação entre eles piora. Só devemos levar o problema para o pai quando ele tem condições de auxiliar de maneira adequada. Para lidar com a criança, nós devemos deixar claro que o problema está no ato de raiva e não no sentimento de raiva, né? Eu posso sentir vontade de matar uma pessoa, mas eu não posso matar, certo? O respeito mútuo é uma mistura de amor e temor, de decair aos olhos do outro. Assim, o primeiro passo para mudar o comportamento de uma pessoa é criar um vínculo de afeto. Se não for criado um vínculo de afeto com a criança, não vai existir o amor do respeito mútuo. E só o temor não vai causar na criança um sentimento de aceitação interior. É preciso, para modificar uma criança, para trabalhar com ela, para auxiliá-la, que ela goste do adulto. Se isso não ocorrer, nada que for falado ou tentado com essa criança vai ter efeito, a não ser a recompensa e a punição. E aí a pessoa cresce acostumando a fazer as coisas só porque ela vai ser recompensada ou com medo de ser punida. O caminho da educação nunca é o da humilhação, do ataque à dignidade, do grito, do castigo. É o contrário. Se eu quero modificar o comportamento de uma pessoa, eu tenho que mostrar que eu confio, que ela é capaz e etc, né? E aqui a professora Thelma destaca uma grande importância na linguagem do educador, que deve ser uma linguagem descritiva, né? Utilizar a linguagem descritiva. O educador nunca deve julgar, mas simplesmente descrever as coisas. Então,
essa linguagem descritiva, ela é muito importante. É fundamental em uma educação o vínculo de afeto. O professor deve estar sempre no mesmo nível das crianças. Se as crianças sentam no chão, ele também senta no chão. Ele se abaixa para conversar com elas, ele procura usar um tom de voz que não seja elevado. O professor quer que as regras valham para todos, mas inclusive para ele. Quanto ao pedido de desculpas, só é válido quando é sincero. Quando a professora fala para o menino, você tem que pedir desculpa, pede desculpa e isso se resolve, ele passa a entender que um pedido de desculpa se resolve, mesmo que internamente ele não esteja arrependido. Então, o que deve se buscar é o entendimento e o arrependimento, que ele fez alguma coisa errada, e não simplesmente o pedido de desculpas. Porque senão ele resolve, eu faço, aconteço, peço desculpas e fica por isso mesmo. Fica tudo certo, né? Muita gente faz isso, pode errar um monte de vezes, mas Deus perdoa. Deus perdoa, mas você está verdadeiramente arrependido, né? Porque vai na igreja e fala, Deus perdoa tudo. Aí sai ferindo, magoando todo mundo, né? E acha que Deus vai perdoar, sendo que é uma pessoa que não está internamente de coração arrependida. Então, muito importante que esse pedido de desculpas seja validado apenas quando ele for sincero, quando a criança estiver realmente arrependida do que ela fez. Esse desejo de desculpa tem que ser um desejo interno dela e não por solicitação externa. O que podemos fazer é deixar claro para a criança, porque as crianças aprendem a pedir desculpa para se livrar do problema. Elas batem no colega e falam, mas eu já pedi desculpa. Mas como ela não se arrependeu de verdade, ela vai lá, bate de novo, né? E continua pedindo desculpa. Quantas pessoas não vivem a vida assim, como se pedir desculpas fosse suficiente, né? Nós temos que tratar a criança com o mesmo respeito que dedicamos aos adultos. Não xingamos um adulto, não humilhamos, não colocamos um adulto de castigo. O que fazemos com os adultos é permitir que eles sintam as consequências dos seus atos e que reparem o erro. Então é assim que nós temos que trabalhar com as crianças. Em um ambiente de respeito mútuo, as regras e os limites são necessários. Piaget mostra que a criança, ela é heteronômica, ela depende do adulto, ela é naturalmente governada pelo adulto e ela vai precisar de limites. Mas quando as crianças são pequenininhas, elas precisam de limites necessários. A característica de uma regra é justamente a regularidade, porque se um dia pode, no outro não pode, num dia pode, no outro não pode, não formou a consciência da regra. Isso significa que ela tem que servir para diversas situações. Se essa regra é cumprida uma hora, outra hora ela não é cumprida, então não tem por que existir. A regra existe, é o contrato entre as partes que vai beneficiar a todos. A característica dessa regra é que ela tem que ser cumprida sempre, ela tem que estar presente sempre. Da necessidade das regras. É preciso separar na classe quais são as regras necessárias que não são combinadas, como não bater, não falar palavrão, lavar as mãos, escovar os dentes. Então, essas regras, como eu já disse antes, não são combináveis, elas são comunicadas, tá? Quando se quer mostrar autoridade, deixar claro que está falando sério, mostrar que é para valer, tem que falar pouco. Não adianta gritar, não adianta ficar repetindo aquilo. Quanto menos falar, mais será ouvido. Para passar autoridade, tem que ser breve e objetivo. Em várias palavras, a mensagem se perde. Isso vale para qualquer relacionamento, não é só com a criança. É terminantemente proibido qualquer tipo de humilhação à criança. Geralmente, logo no início do ano, combinamos as regras. Isso não é adequado porque a criança precisa ter a necessidade dessa regra existir. Ela precisa sentir a necessidade dessa regra. E se nós colocamos no começo do ano, nós antecipamos o processo. Há regras que nós sabemos que são sempre necessárias, não bater, não falar alto, etc. Mas as crianças não sabem. Elas precisam, num primeiro momento na roda, falarem todas ao mesmo tempo. As regras têm que ser sempre um pequeno número para que os professores façam com que se cumpram, né? Não adianta fazer um cartaz de regras com 10 regras para criança pequena, porque ela não vai guardar. Se for muita quantidade, muitas coisas serão deixadas passar.
Quando a criança percebe que ora a regra é cumprida e ora não é cumprida, ela vai continuar tentando. Aí ela traz também o conceito que ela chama de desvios simbólicos. São desvios que nós utilizamos para que a criança expresse a raiva, a tristeza, de uma maneira adequada, sem causar danos maiores. Vou dar um exemplo. A criança morde, né, o outro. Então, se a professora fala, você pode morder a si mesmo, mas não pode morder o outro. A professora está ensinando correto? Não, não está ensinando correto. Então, correto, por exemplo, ter uma almofada, ter algo que essa criança possa morder, né, a hora que ela quer morder. Então, ela citou um exemplo, eu não coloquei aqui, mas eu posso falar para vocês, de uma professora que, sem muito conhecimento científico, ela tinha um menino que gostava de ficar chutando o chão, né? E aquilo, o chão era de terra, e o menino ficava chutando a terra e ia para todo mundo. Então, o que ela fez? Ela propôs uma atividade das crianças ficarem descalços. Então, se ele chutasse a terra descalço, o pé dele ia doer. Aí ele parou, né? Isso é um desvio simbólico, um exemplo de desvio simbólico. Por exemplo, eu posso estar com raiva de alguém, mas eu não posso socá-lo, né? Mas eu posso socar uma almofada, um saco de serragem, sem causar danos. Por isso deve existir o canto do desabafo, o local que a criança pode desenhar o que a está entristecendo, o que a está preocupando, pode escrever sobre o que ela está sentindo, pode pintar tudo aquilo de preto, rasgar em 1000 pedacinhos, jogar no lixo, pode enviar a carta, enfim, pode expor o que ela está sentindo naquele dia. E aí ela finaliza, sempre que possível, nas reuniões pedagógicas, todos os profissionais devem participar, desde os zeladores ao professor de química, por exemplo, mesmo que ele ache que não tem nada a ver com o tema. Isso é fundamental para adquirirem uma linguagem única. Bom, pessoal, é isso que eu separei do tema, né, do texto, aliás. Muito obrigada a todos. Espero que tenham gostado. Beijos e bons estudos!